Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Eu vou mostrar para os senhores o desempenho da minha conta do Kindle Direct Publishing, o KDP, onde a gente publica nossos livrinhos na Amazon, deste mês e algumas análises de conclusões que eu tirei sobre estratégias que funcionam, não funcionam. Como vocês podem ver aí na tela, obviamente eu sou um autor de baixo desempenho, R$ 226 seria baixo desempenho na Amazon. Não é nada muito impressionante, porém eu tenho um portfólio grande o suficiente de livros para a gente poder, para ser possível que nós tiremos algumas conclusões do que está rolando com o meu portfólio e como os senhores podem abordar a sua forma de trabalhar na Amazon e de se expressar também, porque aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui são os meus livrinhos, aqui vou colocar eles por ordem de publicação. Não é só sobre ganhar dinheiro, escrever. De que forma você escreve, Wagner? Eu escrevo no LibreOffice, que seria o Word, faço a revisão, gero imagens que eu preciso, às vezes uso o Canva para criar composições, essas coisas, para criar capinhas, etc. Reviso eu mesmo e às vezes quando eu quero colocar em inglês alguns dos livros, eu depois de publicar eu tento traduzir, eu sou formado em inglês, mas eu uso o Google Translate para traduzir pedaço a pedaço e vou corrigindo, ver onde ele errou, pronomes, etc. Então, ou seja, é uma operação de uma pessoa só, de um homem só, e hoje o resultado é esse. Quer dizer que vai ser esse para sempre? Não, em teoria as coisas vão melhorando, mas o que eu consegui de insight, do que eu aprendi até agora nesse um ano usando o Amazon Kindle Direct Publishing, que você publica o que você quiser. Eles não há nenhum tipo de, obviamente você não vai escrever coisas que são crime, né? Calúnia, difamação, coisas que podem ser classificadas como crime. Usem a sua imaginação, que a própria expressão daquilo é crime. Mas não há nenhum tipo de controle de qualidade. Qualquer um pode publicar o que quiser. Então aqui vamos supor, eu tenho, sei lá, 80 livros quase. Esse aqui é um livro de horror sobre vampiros, juvenil. Eu gosto de escrever aventura juvenil. Trevondor é uma aventurinha juvenil também, estilo Caravana da Coragem, Guerra nas Estrelas, etc. Lovetopia, um conto curto sobre aplicativo de relacionamento, o menino vai nos encontros e tal, e daí acontece um problema. Poema, esse livro aqui é sobre música, uma bandinha, Ferro Forja é uma bandinha que está começando a carreira, etc. Daí você vê as aventuras dos menininhos tentando fazer show, criar música, etc. Apaixonada, enganada, abandonada pelo CEO, mafioso, bilionário juiz, é sobre uma senhorinha já de idade que é enganada por um estelionatário, e também no aplicativo de encontros, inclusive é o Lovetopia, é o nome do Tinder fictício que eu criei para todos os meus livros. Toda vez que tem um aplicativo de encontro é o Lovetopia. Contos de fadas, horror, e tem também, obviamente, os que não são de ficção, por exemplo, princípios básicos do conservadorismo, livros sobre MGTOW, Incel, Zen e o tal do MGTOW, livro sobre o fim do mundo. Esse aqui é um livro de horror sobre o apocalipse, arrebatamento, etc. Minimalismo, etc, etc. Vocês veem que tem livros em inglês e em português. No total, deve ter, sei lá, 75 livros publicados, incluindo as traduções. Então, em títulos originais são menos, né? Mas então, só para os senhores entenderem. Poxa, mas tudo isso de livro e só ganhou R$ 226. Esse é um dos insights que a gente vai discutir nesse vídeo. Nenhum desses livros, isso é uma questão interessante. Para provar, eu vou colocar para ordenar por mais vendidos, certo? Então, daí aparece livro que não é meu aqui, né? Vou colocar por destaque, acho que é melhor. Os livros mais vendidos não são tão vendidos assim. O que eu quero dizer com isso? Nenhum dos meus livros fez sucesso. Essa é a questão. Então, isso é o resultado de um autor que escreve com uma constância robusta. Em um ano e meio escreve 70 livros, é só a gente fazer a conta aqui. 1.5 vezes 12 dá 18, né? Então 18, então 75 livros dividido por 18
Dá uma média de 4 livros por mês eu escrevo. Não é exatamente isso, porque tem muita tradução também. Acho que tem pelo menos uns 25 livros meus que são traduções para o inglês, que eu faço da forma como eu falei. Eu traduzo no Google Translate, pedacinho por pedacinho, vou jogando no novo arquivo e vou lendo e vendo se ele errou a tradução. Então é possível, mesmo que os senhores não sejam formados em inglês, se os senhores tiverem um mínimo de conhecimento de inglês, é possível traduzir para o inglês. Daí vocês me perguntam, mas vale a pena? Vamos dar uma olhada. Então, o resultado desse mês foi R$ 226, 33 livros vendidos, 4.288 páginas lidas no KNEP. O que é o KNEP? Se a pessoa assina o Kindle Unlimited, que é a assinatura tipo Netflix de livros da Amazon, ela lê o que ela quiser e o autor do livro ganha 1 centavo por página, mais ou menos, um pouquinho menos de 1 centavo no Brasil, um pouco mais de 1 centavo nos Estados Unidos. Então, em média, 1 centavo por página. Então, esses 4.288 páginas, esses resultados, para os senhores entenderem, é um resultado de um autor ruim, autor flopado, autor que não fez sucesso. É o meu caso, eu tenho 70 livros, bom, digamos que sejam 60 livros originais e mais 15 traduções, 20 traduções, alguma coisa assim. Entre 50 e 60 livrinhos. E as traduções. Nenhum deles fez sucesso, isso que é interessante os senhores pensar. Nenhum desses livros tem mais que 18 avaliações. Acho que o que mais tem avaliação é o Segredos da Leitura Dinâmica. Seria o livro, em teoria, que mais fez sucesso, entre aspas, ou seja, 18 pessoas avaliaram, deve ter vendido, se eu não me engano, 35 cópias, 40 cópias, alguma coisa assim. Ou seja, esse é o desempenho de um autor, que não quer dizer que um dia não vai ter algum tipo de resultado mais positivo, mas que tem resultados ruins na Amazon, que não é um autor popular, não é um autor que conquistou um público. Isso faz parte do que eu quero falar também hoje, sobre o que muda depois que você conquista um público, que eu não fiz ainda, mas há insights interessantes sobre isso. Isso aqui representaria, esses 4.288, mais ou menos R$42. E esses 33 pedidos seria o grosso desses R$226. Daí aqui a gente tem a média de pedidos por dia, tá? 4, tal, o KNP lido por dia, quantas páginas lidas por dia? 250, 50, de todos os livros isso, viu? Então, se vocês imaginam um autor que tem 65 livros na Amazon, 75 livros contando com as traduções, ter 2 páginas lidas num dia, isso vocês imaginam o quanto é impopular, né? Então, estou falando de mim mesmo, viu? O recorde de vendas em novembro foi R$31 num dia, né? Agora, veja que interessante, livros mais vendidos neste mês. Um jogo de RPG chamado D6 RPG, ou RPG Minimalista, é literalmente um livro-jogo. As pessoas pegam um livro e jogam ele com papel e lápis, com dados de 6 lados. Vendeu 5 cópias e foi lida 653 páginas, que é o equivalente a 6 livros. Então, equivalente a 11 livros vendidos, mas gerou aqui R$34 em royalties. O Dieta Carnívora, que é um livro sobre a minha experiência comendo carne para perder peso, teve 3 pedidos vendidos e equivalente a 8 cópias vendidas em páginas lidas pelo Unlimited, ou seja, equivalente também a 11 páginas. Daí o terceiro colocado foi esse aqui, Interviews with the Incels, que é o meu livro sobre entrevistas com incels, homens celibatários involuntários, em inglês, então essa é a tradução. 2 cópias vendidas nos Estados Unidos, ou sabe Deus onde foi vendido, deu 2 pedidos processados, R$20. E é claro, todo o resto do portfólio dos 70 livros vai estar abaixo de R$20 no mês. Obviamente há livros que não geraram nem um único centavo. Então o primeiro insight que eu queria partilhar com os senhores é escrever constantemente e lançar constantemente. Falar, não vendeu, não vou fazer mais. Não, continue fazendo, porque mesmo um autor, usando o termo de millennials, flopado, ou geração X, ou geração Z, né, sei lá quem que usa esse flopado aí, tá todo mundo usando. Flopado é flop, né, de fracasso. Um autor fracassado, mesmo assim, ele gera renda.
R$ 226 no caso aqui. Como é que eu consigo gerar essa renda, sendo que, como eu disse, eu sou um dos autores menos populares da Amazon, graças ao meu amplo e variado portfólio. Então aqui, nesse pequeno exemplo aqui, eu já mostrei para os senhores aqui, tem horror, tem autoajuda, tem manual prático, técnico, ficção científica, apocalíptico, livro cristão, livro sobre Nefelim, livro sobre conservadorismo, poemas, romance, livro-jogo, livro para passar em concurso público, tem de tudo, tem entrevistas com MGTOW, ou seja, é um portfólio, tem aventura juvenil, tem manual sobre ser pai de crianças cristãs, ou seja, a variedade é gigantesca, imensa. É isso o que possibilita um autor, mesmo sem ser um autor popular, mesmo não tendo alcançado um público, e eu quero falar sobre alcançar um público mais para o final desse vídeo, possibilita ele ter algum tipo de retorno da Amazon. Então, a primeira questão que eu quero falar é o seguinte: um único livro lançado, se os senhores falam, vou lançar meu livro e vou ficar milionário. É possível? É. Assim como é possível comprar um bilhete de loteria de R$6 e ficar milionário. A chance é mais ou menos a mesma. Mas quando os senhores têm 2 livros, dobra. Quando tem 3 livros, triplica. Se tem 10, multiplica por 10 as chances. Se tem 30, e assim por diante. Então entendam assim, cada livro como um bilhete de loteria, e a chance de dar certo é tão pequena quanto a de um bilhete de loteria. Não importa qual é a qualidade do livro, não importa. Por que não importa, Wagner? Porque a questão é, os senhores vão ser achados na Amazon ou não? A chance dos senhores serem encontrados na Amazon, um lugar onde tem, sei lá, 500, 600 mil livros, hoje, disponíveis para os leitores, a chance de alguém comprar um livro, ler e avaliar é tão grande quanto de um bilhete de loteria ser sorteado, ok? Então, a primeira questão é assim, escrevam constantemente e lancem constantemente, de preferência variando temas, porque ninguém se interessa só por uma coisa. Eu tenho amigos que escrevem horror, e eles estão indo muito bem escrevendo livros de horror. 2, 3, 4 livros de horrores lançados. Porém, essas pessoas não é o único interesse da vida deles o horror. Então, conforme eles forem, beleza, agora eu vou escrever, vou parar, pegar um pedaço de papel, uma caneta e vou escrever o que me interessa, quais são os meus interesses, o que eu faço no meu dia a dia. E foi o que aconteceu. Quais são os meus interesses? Eu me interesso por RPGs, eu me interesso por dietas saudáveis, e eu me interesso por assistir vídeos sobre essas pessoas MGTOW, incel, pessoas que, de certa forma, são fracassadas nesse aspecto da vida, relacionamentos. São coisas que me fascinam. Eu gosto de ver vídeo de pessoas que moram em carros, etc, etc. Aliás, pode ser que eu escreva um livro sobre isso um dia. Então, se te interessa, você provavelmente tem informação suficiente para começar um esqueleto de um livro. E o que falta, pesquise, anote, vá digitando e você vai ter aquela estrutura do livro. Tá? Esses não são livros grandes, entre 100 e 200 páginas. Aliás, é o ideal para um lugar onde tem 600 mil ofertas de livro. O ideal é fazer livros curtos mesmo, para não ficar tomando o tempo do leitor, porque ele tem tantas opções do que ler na Amazon. Eu acho que deixar para fazer livro de 400, 500, 600 páginas quando você for consagrado, tiver seu público, que é um assunto interessante que eu quero falar ao final desta análise. Vamos aqui a algo que eu queria muito falar sobre fontes de royalties em novembro. 71% desses R$226 vieram de vendas de e-book, ou seja, a pessoa comprou o livro para ela mesmo, não é que ela pegou emprestado no Unlimited, lá o Netflix da Amazon, de livros, e eu ganhei por centavo por página lida. Não, quando a pessoa compra o livro, você ganha o preço do livro e mais nada, não interessa quantas vezes ela leia. 15% somente é livro
Unlimited, ou seja, da assinatura que eu ganhei por página, e 14% livro com capa comum, que fora do Brasil há a opção deles comprarem esses livros impressos. Então, aproximadamente a mesma coisa eu ganhei nesses livros impressos fora do Brasil, e também com Unlimited. Isso daria mais ou menos em R$226 vezes 15%, dá 226 vezes 15%. Dá aproximadamente R$34. Ou seja, vale a pena pôr o livro no KDP, oferecer ele de graça no Unlimited, vale pelo seguinte: se você colocar os seus livros no Unlimited, para a pessoa poder ler de graça e você ganhar 1 centavo por página, você pode colocar a opção 70% de royalties por livro. Então, no e-book você vai ganhar mais. Então, vale sim a pena disponibilizar gratuito. Eu ganhei só 15%, só R$33 no Unlimited. Sim, mas uma boa parte desses 71% aqui dos 226 vem do fato de que, por eu estar no Unlimited, eu posso cobrar um pouco a mais de royalties da Amazon. Então, vale sim a pena. Principais lojas, isso é uma questão interessante. Quase 80% do valor que eu ganhei, então R$226 vezes 226 vezes 78%. R$176 veio do Brasil, a grande maioria. Porém, R$56 veio do resto do mundo. Portanto, 22% veio do resto do mundo. Então, se eu não tenho ofertas em inglês, eu estou deixando R$56 na mesa e que poderiam ser pegos, que eu poderia ganhar. E também, quando os senhores compram, lançam um livro, como eu disse, é o bilhete de loteria, né? Então, quando os senhores não lançam nos Estados Unidos, os senhores estão deixando de comprar um bilhete de loteria metafórico, claro. Então, os insights que eu tenho, esse é o resultado. Muitas pessoas vão falar, que porcaria de resultado, meu Deus, como você é fracassado. Outros, nesses 600 mil livros que tem, sabe Deus, 100 mil autores, até um pouco mais de autores na Amazon, muita gente acharia isso ridículo, baixíssimo. Muita gente falaria, quem me dera eu ganhasse R$226 na Amazon. Então, é tudo muito relativo. Qual que é o máximo que dá para ganhar na Amazon, Wagner? Os senhores me perguntam. O máximo são milhões e milhões de reais, não há limite. Qual que é o mínimo? O mínimo é 0. Você pode lançar livros, muitos livros, e não ganhar absolutamente nada. É algo que pode acontecer, basta que o seu livro não interesse a absolutamente ninguém. Esse é o resultado. Está feliz com o resultado? Vamos dar uma olhada aqui, visualizar pedidos. Os livros que foram vendidos esse mês. O mais vendido foi o do RPG, Dieta Carnívora, o MGTOW vendeu 2 cópias, o outro do MGTOW vendeu 2, o outro do MGTOW vendeu 2, aqui um livro em inglês vendeu 2, outro livro em inglês vendeu 2, e assim por diante. Daí a partir, daí uma, daí aqui Zen, o tal do MGTOW vendeu 1, daí a partir daqui, daqui em diante, nenhum desses livros vendeu coisa nenhuma. De um portfólio gigantesco. E a grande maioria dos livros não vendeu nada. Daí, a última lição que eu dou antes de ir para a questão do público, conquistar o público. Aliás, estou publicando esse livro hoje aqui, Conspirações, a História Real do Projeto Montauk. Ficou muito legal, espero que os senhores leiam. Acho que eu até coloquei uma propaganda dele aqui no Twitter. Vou mostrar para os senhores aqui. Essa aqui. Razões para ler Conspirações, História Real do Projeto Montauk, Conspiração que inspirou Stranger Things, Relato Detalhado, Viagem no Tempo, Segredos Terríveis, Nefelins e Demônios, MK Ultra e Portais Dimensionais. Uma parte do audiolivro está disponível hoje já no canal e o livro está sendo publicado hoje na Amazon. Demora um pouquinho para aparecer lá, mas já está em publicação. Vai ser baratinho, acho que R$5,99, R$7,99, alguma coisa assim. Não vai ser caro. Deixa eu ver se já está disponível aqui, mas creio que não. Ainda não.
Mas logo aparece. Então, senhores, a questão é sobre público, conquistar o público. Digamos que existem 10% de leitores no Brasil, entre 5% e 10%. Vamos jogar para baixo e dizer que existe 5% de leitores no Brasil. Da população brasileira, 5% dela, ou seja, 1 em cada 20 brasileiros compra livros. Digamos que, sendo um pouco mais pessimista do que o normal, seja isso, 5%. Algumas pessoas dizem 10%, digamos 5%. Numa população de 260 milhões de habitantes, isso são 13 milhões de leitores. É leitor que não acaba mais. Então, há uma possibilidade de que os senhores tenham um apelo naquilo que os senhores querem expressar, escrevendo seus livros, apele para, digamos, 500 leitores desses 13 milhões. 500 leitores de 13 milhões, eu não acho que é ser super otimista. Vamos ver se eu consigo fazer essa porcentagem aqui. 13 mil, 1, 2, 3. 13 milhões, dividido por 500 leitores. Daria 26 mil. 1 dividido por 26 mil. 1 dividido por 26 mil. Dá 0,0000 vezes 100, para a gente ganhar a porcentagem, né? Então seria 0,003%. 0,003%. Ou seja, é 1 em cada 26 mil leitores brasileiros se interessar pelo que vocês leem. Não, é difícil, mas não é algo impossível. Eu creio que é bem mais simples do que ganhar na loteria, por exemplo. Digamos que os senhores conquistassem isso. E cada livro gerasse R$4. E todo mês esses 500 leitores comprassem um livro seu. 500 vezes 4, R$2.000 todos os meses de renda na Amazon. O que os senhores teriam que fazer, em teoria, se conquistassem 500 leitores fiéis? Por exemplo, como há fãs de uma banda, que toda vez que... Isso já não existe mais, mas quando existiam discos, a banda lançava um disco, os fãs, entre aspas, os admiradores daquela banda iam até a loja e compravam um disco. Daí ela lançava, sei lá, um disco por ano, alguma coisa assim, e tinha aquele 1 milhão de pessoas comprando, 5, 10, enfim, dependendo da popularidade da banda. Eu estou falando de 500 leitores. Digamos que os senhores lancem um livro por mês. Todo mês os senhores fazem um livro, escrevem com calma, e não precisa ser livro, mega livro, pode ser um livro bobinho, igual esse aqui, ó, Horror no Lago dos Sussurros, Vampiros da Mansão Villanir. É um livro de 142 páginas, obviamente é uma aventura juvenil com vampiros, nada de muito especial, mas é um livrinho. Uma aventurinha juvenil que, em teoria, é estilo coleção Vagalume, quem lê vai achar divertido, vai ter, sei lá, aquela 1 horinha divertida lendo aquilo, se ela tiver meios de pedir para o device dela, o aparelho dela ler em voz alta, vai ouvir o produto, e vai, em teoria, se divertir com isso. Não precisa escrever Guerra e Paz, Crime e Castigo. Pode ser algo simples, algo de acordo com as suas limitações e seus talentos e capacidades. E daí, digamos que nesta brincadeira, nesta atividade, os senhores conquistam 500 leitores. Vai ter uma renda de R$2.000 por mês. É disso que eu estou falando quando eu falo em termos de conquistar um nicho. Então, obviamente eu ainda não conquistei. Então, se a gente for pensar nisso, eu estou com 10% disso conquistado. Eu ganhei R$226 esse mês. Estou falando de ter fãs, ter leitores, seguidores o suficiente para gerar R$2.000 de renda. Então, em teoria, eu estou a 10% daquele caminho. Mas pensem em um detalhe, se um destes 80 livros, sei lá quantos são, 70, deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu colocar, acho que não vai dar certo, mas se eu colocar aqui o nome do autor, ver se aparece aqui qual é o resultado, 78 livros, digamos, 78, 79 livros, alguma coisa assim.
Desses 78 livros, e eu continuo lançando, todo mês eu escrevo 1 ou 2 livros, conforme o trabalho permite. Como você consegue escrever 2 livros por mês? São livros simples, de 100, 150 páginas, de coisas que me interessam, entendeu? Ou alguma historinha que eu... imagina se 4 amigos fossem passar um fim de semana numa cabana à beira de uma represa e encontrassem uma mansão cheia de vampiros. Uma premissa boba, e cria os personagens e escreve. É isso. Digamos que um desses 78 livros faça um mini sucessinho, assim, sei lá, venda 1000 cópias, conquiste viralize, micro-viralize. 1000 cópias vendidas na Amazon é um resultado, assim, encorajador. Porém, se 1000 pessoas se interessaram, compraram e gostaram do seu livrinho, uma boa parte, digamos 10% dessas 1000, vai se interessar em saber o que mais você escreveu. Aí a coisa vai se retroalimentando. Por isso é interessante produzir sempre, lançar sempre em gêneros variados. Porque você está encontrando a sua identidade como autor. Mas eu gosto de escrever tudo bem, você gosta de escrever tal coisa, mas com certeza não é o seu único interesse na vida. Todo mundo, por exemplo, eu sou cristão, me interesso pela Bíblia, por Jesus Cristo, pela salvação da minha alma, mas obviamente, embora nós pensemos em Deus uma boa parte do tempo, em Cristo uma boa parte do tempo, não é a sua único interesse na vida. Você precisa tomar banho, precisa trabalhar, precisa comer, precisa fazer a comida, precisa limpar a casa. Por menos que a pessoa tenha um leque variado de interesses, a pessoa mais devota a uma causa, um princípio, ela tem ainda um leque variado de interesses. Porque é a natureza da vida. Por mais que eu ame Jesus Cristo, se eu não respirar, eu morro. Então eu tenho 2 interesses, no mínimo, respirar e Jesus Cristo. Porque se eu não respirar, eu não consigo nem amar Jesus Cristo. Porque eu morro. Então, por exemplo, em teoria, eu posso escrever um livro sobre respirar. As minhas experiências nesses 43 anos respirando. Então não há ninguém que tenha uma vida tão sem graça a ponto de não ter absolutamente nada a dizer. Na pior das hipóteses, os senhores têm uma vasta experiência em respirar, comer e dormir. Vocês podem falar sobre todas as suas experiências com sonhos. Quem nunca sonhou na vida, né? Então, esses são os insights que eu consegui tirar deste mês. Estamos em novembro, hoje é o último dia. É seguro dizer que não vai passar disso, embora o dia não tenha acabado ainda. Vai ficar em R$226. Então, esse é o resultado de um autor dedicado, escreveu 78 livros, não é um preguiçoso. Porém, fracassado em termos de quanto alcançou de público e venda. Quer dizer que vai ser fracassado para sempre? Não, de forma nenhuma. Há muitos autores que foram ignorados por muito tempo e um dia alcançaram um certo público, alcançaram um certo reconhecimento. Alguns depois de mortos, mas enfim. Então, espero que sirva de exemplo no sentido de, poxa, se ele fez e se ele é fracassado em termos de resultados e mesmo assim não desiste, do que eu tô com medo? Do que eu tô com vergonha de começar a escrever? Entendeu? E a última coisa que eu gostaria de falar é, voltando aqui ao meu portfólio, como eu disse para os senhores, são variados temas, variados volumes de extensão. Tem livro de 300 páginas, tem livro de 100 páginas, tem livro de 600, tem livro de 60 páginas. Então, a primeira coisa quando uma pessoa começa a querer se expressar, ela fala, eu sou um poeta, eu escrevo poesias, eu tenho 2 livrinhos de poesias na Amazon. Já vendeu, Wagner? Deve ter vendido uma cópia em 1 ano e meio. No máximo. 1 ou 2 cópias. Então, o que vende bem na Amazon? Obviamente, se você escrever um livro sobre qualquer tema e for um livro que caiu no gosto de um grupo específico de pessoas, vai vender bem, seja o que for.
Mas geralmente, o que mesmo sem você ter um público acaba vendendo um pouquinho são coisas que são úteis às pessoas. Por exemplo, se ensina a elas uma nova dieta, igual esse dieta carnívora aqui, por menos resultado que tenha, vende um pouco. Se é um livro de jogo para alguém se divertir, brincar, vai vender um pouco também. Se fala sobre um assunto inquietante, por exemplo, Maria da Penha, homens sendo acusados injustamente, solidão, MGTOW, vai vender um pouco. Então, é do interesse dos outros. Os Segredos da Leitura Dinâmica. Esse livro vende bem. Por quê? Porque eu não estou falando sobre mim, é algo que é útil para o leitor. O leitor não está interessado em ti. Ele está preocupado com a vida dele. Ele vai ler o seu livro sobre zumbis? Vai, se diverti-lo. Se fizer ele esquecer dos problemas dele. Se por alguns minutos, algumas horas, ele puder esquecer dos problemas da vida dele e mergulhar literalmente, nesse caso aqui, que se passa debaixo d'água, o livro, mergulhar numa história interessante que pode diverti-lo por alguns minutos, entendeu? Então, é isso que o leitor quer. O leitor está preocupado com ele. Então, se os senhores conseguirem se colocar num estado mental de não se preocupar consigo próprio e se preocupar com um potencial leitor, algum resultado vem. Daí os senhores me dizem, poxa, Wagner, você vende mal, como você ousa dar conselho para alguém? Eu posso falar do que eu tenho aqui, entendeu? Eu não posso falar de uma experiência de um escritor que ganha 200 mil reais por mês, porque eu não ganho isso. Mas eu tenho essa experiência aqui, de um autor que ganha 226 reais neste mês. Quanto eu vou ganhar no mês que vem? Posso fazer um vídeo mensal sobre isso. E a gente discute mudanças de estratégia, etc. Fiz algum tipo de divulgação para vender? Eu colocava no Twitter chamadinhas para os livros, links, etc. E no Threads. Coloco links dos livros no Threads e Twitter. Obviamente o resultado do Twitter é muito melhor, porque o Threads não tem público, né? É um público muito pequeno. Então essa é uma discussão honesta, sincera sobre os meus resultados neste mês. Vocês estão rindo da minha cara porque é pouco? Não tem problema nenhum. É a minha realidade. Se é engraçada, eu tenho que lidar com isso. É a minha realidade. Eu continuo tendo que viver. Aliás, as pessoas se preocupam muito. Nossa, eu não vou aparecer, eu não vou ir a tal lugar, eu não vou me expressar, eu não vou arrumar um emprego e trabalhar à vista de todos, porque as pessoas podem rir de mim. É algo que as pessoas dizem, é muito comum. Senhores, se a sua situação atual, por alguma razão, é engraçada, seja porque você é obeso, porque a sua aparência não é legal, ou porque o seu resultado econômico dos seus livros é pífio, é risível, é a sua realidade. Aceite-a. Por exemplo, eu vou à academia e eu faço exercícios, faço esteiras. Vamos supor que por uma razão, até, não sei, eu uso fone de ouvido, não sei se estão rindo de mim, mas vamos supor que tem alguém rindo de mim. Porque eu ainda não estou tão em forma, por alguma razão qualquer, não sei. A questão é, não importa tanto. Se por alguma razão os seus resultados atuais são risíveis, não quer dizer que não vale a pena continuar. Isso aqui é R$226. Há um ano atrás era zero, eu não tinha nenhum livro publicado. Então já é melhor do que um ano atrás. Se eu consigo correr 2 km na esteira, e antes de tentar era 0 metros na esteira, porque eu não tentava, já é melhor do que 0 metros. Se você vai a algum lugar e a sua aparência é risível e alguém rir de você, você já pelo menos sabe onde está, você tem uma base para construir algo. Então, senhores, entendam que o presente não é igual ao futuro, assim como o presente não é igual ao passado. Assim como, obviamente, o passado é diferente do presente, ele também, o futuro também é diferente do presente. Então, vocês podem construir algo em cima dessa base. Então, eu vejo isso aqui como a minha base para construir dezembro.
o que eu vou escrever em dezembro, o que eu vou lançar, de que forma eu vou divulgar o que eu já tenho escrito, o que eu vou colocar no meu canal em audiolivro, enfim. São questões que me interessam e podem interessar os senhores também, caso os senhores comecem a querer se expressar dessa forma também. É uma opção a mais, e esses são os resultados que eu obtive no mês de novembro. Espero que seja útil a alguém, e até a próxima, talvez, quem sabe, até o dia 30 de dezembro, né? Quando eu posso fazer os resultados em dezembro. Até mais.